Ok. Bom, boa noite a todos que estão aqui presentes. A gente vai começar agora mais uma conversa com os autores que estão expondo na galeria, na BC Foto Espaço, que é o mais novo espaço de exposição daqui de Balneário Camboriú, que tem uma relação forte com o BC Foto Festival, e dizer que essa galeria ela só existiu, existe, está existindo, né, por motivos de incentivo da Lei Aldir Blanc, da Prefeitura de Balneário Camboriú e a Fundação Cultural. Então, assim, ela surgiu no momento que a gente ainda está, no momento pandêmico, né? Onde nós não tínhamos onde expor o material que a gente tem, e surgiu a ideia de uma galeria virtual. Nós não queríamos mostrar o trabalho de uma forma mais convencional que todo mundo mostra, então surgiu essa ideia de construir uma galeria como se fosse uma galeria física, só que em formato virtual. Aí fomos atrás de pessoas que desenvolvem projetos em 3D, conseguimos uma empresa. Não foi tão simples de desenvolver, até porque a gente já é meio antigo, né? Não vou falar velho, mas a gente já é meio antigo, foi meio difícil de entender algumas coisas, mas deu certo. Deu certo, tá aí, a galeria tá aí, tá pronta, ela vai servir de apoio não só para essa exposição, mas em futuras exposições a gente vai estar usando essa galeria também, porque a gente acredita que mesmo quando volte a questão presencial, essa coisa do virtual, eu acredito que vai se manter. Então, a gente vai ter as duas coisas. Então, vamos encarar como mais um espaço para a gente expor. Né? Então, a gente vai estar conversando com as autoras das fotos que estão expostas na galeria, que é parte do projeto que foi desenvolvido em 2018 dentro do NEF-ABC, que é um outro projeto que a gente desenvolve também em Balneário. E a gente vai mostrar a galeria agora. O Flávio vai dar um panorama geral pela galeria e depois a gente vai focar em cima de cada obra das artistas e a Lucila vai falar um pouco sobre cada uma e depois cada uma vai falar sobre o seu trabalho, o que foi feito dessa exposição durante o NEFA e o que estão fazendo no momento. Tá bom? Então sejam todos bem-vindos à Galeria BC Foto Espaço. Lucila, se você quiser ir lendo o texto durante enquanto ele vai mostrando, acho que pode ser, né? Sim. Já falando, né, que nessa exposição nós optamos por 3 exposições com um recorte curatorial pensando o corpo, porque foi o elemento que nós achamos que costurava todos os trabalhos presentes, e dividimos em 3 exposições: corpo-espaço, que é o corpo mesmo, o espaço como um corpo onde nós habitamos; corpo-ausência, que é o trabalho onde as autoras que vão conversar agora estão expondo, que é o corpo mais etéreo, o corpo como memória; e a terceira exposição, o corpo presença, que é a presença do corpo mesmo como matéria no mundo. E eu vou ler o texto que abre a exposição, que abre as 3 exposições. O corpo no espaço é a extensão do ser e a complexidade de estar na imensidade dos corpos, notações pessoais de ações e olhares no interior de múltiplos espaços geográficos, extensões entre corpos e lugares em relações que contêm e envolvem a subjetividade humana no corpo social, o corpo dentro do corpo. Neste contínuo, a memória, que navega na corporeidade do espaço, é sempre insuficiente. O tempo dilui fronteiras, embaralha as percepções e deixa faltas nas imagens que nos constituem como ausências. Nas ações, abstrações e distrações, o corpo se move e se faz presente em toda a sua materialidade e intangibilidade. Essas são algumas das reflexões que envolvem as 3 exposições que inauguram
ABC Foto Espaço Galeria Virtual. E hoje nós vamos conversar com 3 autoras que estão expondo, que tem os trabalhos na exposição Corpo Ausência. Amanda Locke, que é formada em design de moda, estudou fotografia autoral e documental na Motivarte, Buenos Aires, cria suas fotografias em resposta a memórias, sonhos e sentimentos. O descartado e o esquecido são tesouros a se examinar, lugares, objetos e vestígios da história de outrem que não podem ser esquecidos. Busca a partir do que acredita e do que sente, conseguir revelar sensações. Karina Presotto, natural de São Paulo, há 12 anos em Santa Catarina, formada em fotografia pela Univale, participante selecionada do NEFA BC 2018, atua como professora de técnica fotográfica e fotógrafa na área social e arquitetura de interiores, responsável pela coordenadoria de fotografia de imóveis para Airbnb e empresas de ramo de aluguel. Mel Loreto é formada em fotografia pela Escola Pan-Americana em São Paulo, participou da exposição Origem em parceria com a EPA e com curadoria de Herder Chiodeto em 2014. Nômade aproveita o circular pelo mundo para ampliar o olhar, procurando sempre integrar a natureza em suas imagens. Muito obrigado a Mel, a Karina e a Amanda por aceitarem nosso convite, por estarem aqui para falar um pouquinho sobre seus processos e por terem aceito também participar dessa exposição na Galeria Virtual. Obrigada. Marcelo, contigo. Só lembrar que o link para acesso da galeria ele está no site do BC Foto, que é bcfotofestival.com.br. Tem um link lá, exposições, e daí vai abrir a exposição da galeria. Existem 2 links. Um que é voltado para visualizar pelo computador e o outro para visualizar pelo celular. E também no site do NEFA também tem os links para acessar. E agora o tá ficando Pode deixar bem nessa parede ali, Flávio, que é bem a parede que estão as 3 autoras. A Mel, na verdade, tem trabalho em 2 exposições também. Não, é na mesma exposição. Disparou falar aqui, eu apertei uma tecla aqui e começou a falar. Ei, vocês estão gostando da minha navegação, né? Estou ficando bom nisso aqui. Super. Pode deixar aí nessa parede, ó, que tem o trabalho das meninas, um pouquinho, afasta um pouquinho para pegar o trabalho da Mel. Quando você afastou bem, dá para ver toda a amplitude, eu vou te falar que a gente fica orgulhoso de ver, tá? Porque ficou bonito. Ó, que lindo. O cara não para de falar, que vocês estão ouvindo ele falar? Não. É que ele tá com audiodescrição lá na tela dele, mas não tá compartilhando som, Flávio. Tá. Isso é importante, Scala. Acabamos não dizendo sobre isso, né? É importante dizer que as obras, elas têm audiodescrição, né? Para deficiente visual, então vai ter a pessoa, quando chegou na imagem, se aproximou, começa a descrever todo o que a pessoa, que está aparecendo nas imagens ali, né? Que a pessoa não está visualizando, na verdade. Foi mais uma coisa que nós aprendemos nesse processo. Que a audiodescrição é algo muito diferente do que a gente entende como uma descrição de imagem. Nossa, muito diferente mesmo. Na navegação aqui, ó, é legal o joystick. A única coisa que eu sinto falta, vamos supor, eu parar frente às imagens aqui e correr lateralmente, sabe? Eu não consigo andar aqui, ó, no eixo que eu tô, só me deslocar, assim, como se fosse um trilho. Eu não consigo fazer esse movimento. O joystick, ele sempre roda. Então, essa é uma dificuldade que eu encontrei na navegação aqui. Mas... a gente vai acertando alguns detalhes aí. Mas já ficou melhor essa, né? Você viu? Já deu um negócio mais light, assim. Até a última conversa, tu tá craque. De ver. Bom, vamos lá. Podemos começar com quem? Quem quer começar? Quem está mais perto? Karina. Só liga o microfone.
Ô, Karina, fala um pouquinho Oi, para a gente gente. sobre o trabalho que está sendo exposto na galeria e sobre o processo que foi feito durante o NEF. Certo. Primeiramente, eu queria agradecer, né, todo o pessoal do NEFA, pessoal ali da organização, Marcelo, Lucila, Flávio, muito obrigada, né? Esse processo, ele me veio até mim quando eu estava na faculdade ainda, né, de fotografia. Então, foi um processo, assim, que eu quis entrar até por essa parte desafiadora de ter esse processo de construção e processo de desenvolvimento, né? E até essa questão autoral que eu acho que eu ainda preciso rever muito, assim, dentro da minha fotografia, né? Ter essa parte artística, né? Quando eu entrei na fotografia, eu já me encontrei automaticamente na fotografia de arquitetura, né? Que hoje é o meu maior foco de atuação. Só que, né, passando por vários processos, né? Vários tipos de fotografia da forma comercial. E foi muito legal essa parte do NEFA, e a faculdade também, que me trouxe essa linguagem, né, de fotografia, esse estudo, que é uma coisa que eu amei me aprofundar, assim, e que hoje eu busco utilizar para poder pensar de forma mais artística ali as minhas fotografias, né? Eu vejo que eu encontrei bastante dificuldade em demonstrar, né, tentar exteriorizar ali o amor que eu tenho, que eu desenvolvi pela fotografia de arquitetura, né? E eu venho nesse conflito interno e externo de tentar provar e defender esse amor e essa arte que eu vejo na fotografia de arquitetura, né? Então, acredito que foi um processo muito bonito, muito legal, onde tem que levar uns tapas na cara mesmo, falando, olha, tu é uma fotógrafa comercial, isso é fotografia comercial, como que tu vai fazer isso? Tu quer defender isso? Ok, mas como que tu vai tirar isso do comercial, que é a fotografia de arquitetura, né? Que foi o meu primeiro processo, vamos dizer assim, né? Levar algo bonito e interno e fotografar a parte arquitetônica e decorativa das casas, né? Então, eu acredito que para chegar nesse processo que a gente tem hoje ali na exposição, eu verifiquei, tá, o que poderia enaltecer, né, a foto de arquitetura, o que poderia realmente tornar isso uma solução, ou uma resposta, ou algo a ser admirado e visto, né, pelas pessoas num conceito mais autoral e não comercial, que foi onde eu pensei ali na parte arte jacer, né, com muito auxílio ali da Lucila também, né, que é a questão da fotografia de uma arquitetura não tombada, né, e que está se esvaindo, né, com o decorrer do tempo, como o próprio ser humano, o corpo, né, se esvai com o tempo, e a gente não tem essa conservação, e muitas vezes a gente não tem esse apego, né, de contar a história daquela arquitetura ou a importância daquela arquitetura para aquela cidade, né? Então, essa arquitetura que foi fotografada chama-se Cine Teatro, né? É uma arquitetura que a cada dia cai e é destruída cada vez mais aqui na cidade onde eu resido, que é Tijucas, né? Grande Florianópolis, Santa Catarina. E é uma arquitetura que, por uma questão burocrática do homem, do ser humano, nessa tratativa do que é meu, o que é seu, no final acabou que ninguém cuidou daquela coisa histórica, daquele monumento histórico, e ela simplesmente está se esvaindo, né? A prefeitura entrou em briga com a família queria valores, e acabou que a gente
ficou sem uma arquitetura que conta uma história muito grande de Tijucas, né? Que afinal Tijucas já teve cinema, já teve teatro e hoje nada, né? E não temos nenhuma fotografia decente que conserve, que preserve isso na história da cidade. Então, isso foi um processo mais apelativo, né, para vir em defesa desse amor que eu sinto pela fotografia de arquitetura, né, que é a questão do registrar, né, e detalhar toda essa arquitetura, seja barroca, seja uma arquitetura realista, ou uma arquitetura, né, de várias outras culturas que a gente possa vir buscar. Se você não conservar como tudo que tem na história, né, o uso da fotografia vem para isso, né, para essa conservação e para poder deixar o registro, né, como tudo se tem na história, né, deixar esse registro dessa arquitetura que muitas vezes não vai ter o apoio aí da prefeitura da cidade ou das pessoas, né, proprietárias do imóvel ou da arquitetura e ter essa questão na história, né? Essa preservação. Então, esse foi o meu intuito, né? E como ali se tratou de uma arte, né? Que está sendo rompida e esquecida, nós temos aí esse projeto, né? Que traz os últimos sopros, né? De vida que tinha. O corpo ausência do monumento. Exatamente. E eu sempre lembro que a Karina, no projeto dela, discutia muito como a arquitetura fala das pessoas, né? E da história. E hoje eu ainda defendo isso, né, Lucila? Olha só, e que bom que entre a prefeitura e entre o proprietário existe a Karina, né? Não é? E é isso que eu gosto muito de destacar, né? Que entre a família, né, veio a cultura para essa arquitetura, como a Lucila mesmo falou, sempre bato nessa tecla, né? Até que foi anunciado que eu era coordenadora ali de fotografia em Florianópolis para Airbnb, e era outro lugar que eu batia muito pé, né? Que sempre tive briga com arquitetas que tentava decorar apartamentos para locação, né? E eu falava, o Airbnb não é isso. No Airbnb você sai dentro da tua cultura para você entrar na cultura da casa da outra pessoa e tu conhecer ali como que ela fez aquela fundação daquela casa, quais são os quadros que ela pendurou na parede, e você está querendo limpar tudo isso. Não é isso que é Airbnb. Se você está acostumado a fazer arquitetura de pousada, aí é outra coisa. Isso aqui é a cultura das pessoas. A descultura da globalização. Entende? Eu falo, se eu quisesse uma coisa branca com branco no branco, eu vou para um hotel, que até eles são mais decorados hoje em dia. Entendeu? Mas o Airbnb é isso, é você sair da tua casa para alugar um quarto ali na casa do Marcelo Fernandes, e eu quero ainda ficar com a bulldog francesa dele no meu colo, se duvidar. Eu já tive essa experiência. Vai dizer que não é maravilhoso. Todas as vezes que eu aluguei minha casa pelo Airbnb, eu aluguei com a minha cachorra junto. Viu? É o mínimo que eu quero, entendeu? Aí, por exemplo, eu já fotografei casas ali em Florianópolis que eu estava fotografando, era uma casa enorme, né, que a família morava em cima e eles estavam alugando um pequeno estúdio embaixo da casa, só que é no meio do mato ali, do Campeche, dali a pouco eu estava fotografando um estúdiozinho desse tamanho, encheu de macaquinhos, assim, dentro da casa, em volta do deck, entende? E aí, ou então, o proprietário vai lá, coloca quadro de Buda, coloca as pranchas de surf, e as pessoas querem tirar isso, querem limpar isso, entendeu? É a mesma coisa que era o que eu defendia aí nessa questão do cine-teatro, né? Não teve a preservação, não teve a conservação. Eu procurei nas histórias da cidade, pouco se tem de fotografia, tem mais assim anúncios do que foi lançado, do que foi feito, mas não tem
uma fotografia ali, sabe, contida, preservada. E o que hoje a gente vê na cidade é a prefeitura construindo barragens em volta do monumento, esperando que ele caia e não acerte ninguém que passe ali. Entende? Então, por isso que até quando a Lucila falou para mim, Karina, pensa num nome e tal, e foi quando eu pensei em fazer esse trocadilho, né? O Arquijacer, e é que, tipo, a mesma coisa que o Aqui Jaz, né? Aqui jaz mais uma arquitetura, entende? E eu vejo muito disso aqui, sabe? Por eu vir de São Paulo, tem, né? Depois que o Marcelo e o Flávio não vão me deixar mentir, depois que tiraram todos aqueles outdoors e um monte de poluição visual que começou a vir as arquiteturas da cidade, o que rompeu a cabeça do pessoal? Todo mundo viu a beleza que tinha por baixo de todos aqueles encartes e coisas estampadas no centro da cidade, e de repente a gente descobriu arquiteturas históricas incríveis, né? Então eu continuo pisando, porque ali eu não vejo só a questão do monumento, eu vejo a cultura, sabe? Uma coisa que meu pai poderia ter visto, ter passado por ali, e que se acaba com o tempo porque é só tijolos, né? Do mesmo jeito que a gente é só osso, é só carcaça, que depois vira cinza, entendeu? Acho que todos nós temos o direito de sermos preservados e termos a nossa história bem fundamentada e preservada, né? Pela fotografia, pela filmagem, pela escrita. Essa é a minha defesa. Muito bom, Karina. Obrigado por participar. Quem vai? Amanda ou Amanda. Melissa? Amanda? Acho que faz uma boa passagem da Karina para Amanda, porque a Amanda já vai muito mais para a memória como algo bem etéreo, né? Eu estou acostumado a chamar a Mel de Mel, e agora eu li aqui, eu falei Melissa. Olha só que doideira. Eu li aí Melissa. Amanda, que você pode falar um pouco do seu projeto, porque é bom a gente destacar que para o recorte curatorial a gente pegou um fragmento do trabalho de cada uma, né? Então Sim, tem um sim. trabalho muito, muito mais amplo de cada uma. Então, primeiro eu quero agradecer, né, o convite para participar. E o que eu posso falar é que o NEFA ali, os estudos que quando a gente se encontrava, me ajudou muito a eu conseguir colocar para fora coisas que era muito difícil de mostrar para as pessoas, falar sobre, então me ajudou bastante, sabe? E as fotos, queres que eu abra as outras fotos? Coloco aqui na tela? Eu vou abrir primeiro as que estão na galeria, porque o recorte é diferente, né? A gente fez inclusive, um enquadramento, ficou diferente, então a gente acabou pegando 3 fotos, que depois, quando a Amanda mostrar, a gente vai ver que elas são 3, né? E eu transformei elas em 2. Então, as minhas fotografias, geralmente o que eu falo é sobre sonhos, memórias, muito do que eu tento personificar alguns complexos do inconsciente. Então, às vezes eu uso modelos, às vezes não. E ali até naquela de antes, eu tento usar bastante também essa coisa da natureza, as raízes com as que sustentam, né? Que as raízes elas sempre encontram uma maneira de surgir, um lugar para crescer, e com o que sustenta a gente também, que são, né, os nossos pés, como simbolismo, né? Então, eu tento usar alguns simbolismos, algumas coisas que às vezes sonha com alguma coisa, vai lá e anota, tento transformar isso em imagem, tento ir sempre por esse caminho, assim.
Se quiser compartilhar a série inteira, se tu tiver. Vou compartilhar. Aí, foi? Foi. Essas foram algumas fotos, né, que a gente trabalhou lá no NEFA. E eu acho que, assim, que representa também, às vezes, um medo, o que pode, talvez, trazer essa sensação de desconforto. Claro que cada um vai ter uma leitura diferente, mas eu gosto de trabalhar com isso também. As leituras, eu gosto muito de um filósofo que chama Peirson, que ele fala sobre da nossa relação com a obra de arte, que ele fala que existe algo que é livre, que a gente vai interpretar, mas tem algo que é uma fidelidade ao trabalho, né? Então, assim, Sim, é livre, o teu trabalho ele abre para muitas leituras, mas é quase impossível não ver essa questão da angústia, do medo, é quase impossível não ver isso, porque isso é talvez o cerne do trabalho, né? Como no sim. trabalho da Karina é quase impossível a gente não pensar em memória, né? Então, assim, tem coisas que estão ali no trabalho, né? Que são muito latentes. Sim, é isso mesmo. E também imaginar, tipo, historinhas assim, sabe? De que isso pode ser, sei lá, a mente de outra pessoa também, e por esse caminho assim. Abre muito para uma estética um pouco de cinema, né? Quase como frames de um filme que está Sim, também. acontecendo, né? Uhum. E Quando ela fala de sonho, quando você fala de sonho, realmente te vendo no trabalho, me transmite. Parece que eu estou realmente vendo um sonho mesmo. Aquelas Que pessoas bom, realmente transmite isso mesmo. que bom. Fico feliz. eu acho que é tem uma continuidade assim do trabalho da Karina que traz bem essa questão desse espaço, né? Desse vestígio material, e daí entra o vestígio de imagens de sonho que pode habitar esse lugar assim. Essa porque daí quando a gente faz recorte curatorial, eu, o Marcelo trabalhando, a gente acaba tentando criar a gente precisa criar uma narrativa do coletivo, né? E aí nessa narrativa do coletivo tem muito isso, assim, né? Desse espaço do abandono que existe memória ali dentro, e aí a Amanda traz a memória, né? Essa memória, essa viagem, né? E eu achei bem legal que a Amanda falou exatamente dessa raiz do pé no chão, né? Desse que liga totalmente com o trabalho da Mel, que vai para esse outro lugar, que é o lugar do eu me posicionar nesse lugar, né? Que é uma viagem mais consciente, né? Então, assim, é muito legal, assim, e eu particularmente adoro aquela parede que tem o trabalho de vocês três, porque eles são trabalhos muito diferentes, mas com um diálogo muito potente, assim, falando dessa relação da memória, só que não é a mesma memória, né? São memórias de espaços diferentes, de percepções diferentes, né?
usando uma palavra que não é nada curatorial, mas são viagens completamente diferentes, né? Sobre o mesmo tema, variações. Muito bacana esse processo, como ela falou, de criação. Eu achei o máximo isso. Você sonhou alguma coisa, vai lá, anota o que você sonhou e depois tentar reproduzir isso em imagem. Sim. Fantástico. Os meus sonhos estão bem presentes nas imagens que eu faço. Poesia também agora, nos trabalhos que eu estou fazendo agora. Tentando colocar as coisas que eu leio em imagens. Estou fazendo bastante isso. E estou curtindo bastante esse processo, assim, com a poesia. Está me ajudando, às vezes, a colocar as coisas que eu penso, mas não consegui escrever. Daí eu leio e consigo colocar isso em imagem, sabe? É a minha maneira de me expressar, né? Muito legal. Mel, você quer falar um pouco do seu processo? Oi, boa noite, gente. Obrigada pelo convite, obrigada pelas partilhas que a gente sempre troca ao longo desses anos. Eu achei curioso esse lance que você falou da raiz agora, né? Que o lance da raiz, os pés da Amanda se conectam ao meu trabalho, né? E eu até postei, acho que hoje a foto da raiz ali no meu Instagram e escrevi, né? As raízes sustentam os sonhos de agora. Né? Eu vi, eu curti hoje o seu trabalho no Instagram. E eu acho que é muito isso mesmo, né? Essa transição do trabalho da Karina para o da Amanda e para o meu, eu acho que trouxe muito isso que vocês trouxeram agora sobre o projeto, né? Você vai mostrar as fotos que estão, né? Só as fotos que estão na exposição, que são essas duas. E aí tem uma foto que está separada. Sim, que é o das raízes, né? Que é a que termina essa exposição. Que exatamente ela vai para esse outro lugar, que é o lugar da presença, né? Que daí vai abrir a próxima exposição, que é o corpo presença. Esse meu trabalho, ele vem sendo construído não, porque acho que eu já finalizei ele, mas ele começou em 2014, e não foi um projeto pensado desde o início, assim, como eu vou construir a imagem, como que eu vou fazer isso, né? São imagens que eu já tinha, e o trabalho maior foi na edição, no pós, assim, né, do que no ato fotográfico em si. Mas o que eu percebi em tudo isso é que todas as imagens, elas me levam para a presença, né, de eu visualizando, ou eu estando na imagem, ou o corpo que está presente ali me conecta à presença. Então, esse trabalho, acredito que eu já finalizei ele, finalmente, e traz um pouco disso, né? Eu estou com a série completa aqui, eu posso... Sim, pode compartilhar, Mel. Eu hoje me deu um saudosismo olhando as tuas fotos no Instagram. Deixa eu ver como que faz aqui, que eu nunca compartilhei, onde eu tenho que ir aqui. Tem bem embaixo, se tu baixa o mouse, tem a flechinha ali do compartilhar tela. Aqui, ou achei. share screen. Deixa eu ver onde está. Se tu escolher tela ou screen, tudo que tu abrir a gente vê. Tá, screen. Aí eu vou lá e clico no que eu quero, né? Aqui. Isso. Vocês estão vendo? Sim. Tá, deixa eu voltar aqui. Eu lembro que durante o processo do NEFA, a gente meio que compilou editou as imagens numa ordem, pensando num livro, né, num fotolivro. Eu respeitei um pouco essa ordem, mas eu coloquei mais imagens depois também. Abriu alguma coisa em cima? Opa, Foi? agora. Seria muito viagem da minha cabeça pensar, porque quando eu olho, tu falou da presença, né, que é você presente. Isso. Mas quando eu olho para as imagens,
é você presente, mas ausente de um outro mundo. Sim. Você até comentou alguma coisa do estado de consciência, né? Do estar consciente ali. É como se eu tivesse ali, naquele estado de presença, mas como se eu me dissolvesse, assim, fosse para um outro lugar. Não sei se é isso que você estava... É isso, essa questão assim de eu estar tão imersa nesse lugar, tão presente, Uhum. que eu passo a ser quase parte da natureza, né? Isso, porque para mim é muito isso, assim, acho que a partir de todo o meu trabalho, assim, que eu desenvolvo, essa relação, para mim, eu não consigo desassociar, eu separado da natureza. Então, é isso. Stop share. Enfim. Nossa, é uma super relação do trabalho das três, assim, por isso que eu chamei das mulheres poderosas, porque são trabalhos que a gente vê no trabalho muita pesquisa, né? Não é um trabalho assim, não é um trabalho, não são só imagens, são imagens que por trás delas tem muito conceito, muita pesquisa, muita edição, editou aqui, editou ali, tirou, voltou, né? Então, assim, eu enxergo assim no trabalho das três essa pesquisa mesmo, né? Essa ideia de pensar na narrativa mesmo como expressão de conceito mesmo. E seguindo, né, Marcelo? O que desdobrou esse trabalho de vocês? O que vocês vêm fazendo atualmente? Se o trabalho se transformou em outra coisa? Posso continuar falando aqui, já que o Sim. microfone está aberto. Então, esse trabalho específico, eu dei o nome a ele de elementos, que é justamente pegar um pouco, né, desses elementos que nos constituem, né, terra, água, fogo, ar, enfim, e trazer essa leitura, né, com essa representatividade. Eu desejo transformar isso num livro, não sei ainda como vou fazer isso, mas é uma coisa que sempre foi latente em mim. E eu só estou conseguindo olhar para os meus projetos fotográficos desse ano para cá, assim, que a vida maluca, né, me levou para outros caminhos, esse lance da pandemia e tal. Atualmente, eu não estou em Balneário, estou morando na Bahia. Eu estou aqui em Igatu, que é um vilarejo de pedra no meio da Chapada Diamantina. Eu não acredito que tu tá morando em Chique Chique do Gatu, cidade dos meus sonhos. Venha. E aqui me inspirou a desenvolver um projeto pessoal, assim, autoral, que ainda está muito cru, mas eu tenho algumas imagens. Deixa eu só pôr aqui rapidinho, são 3 imagens só. Cadê? Deixa eu botar aqui. Que é um projeto de exposição, múltipla exposição, fazendo parte desse cenário que compõe Igatu, assim, né? De difusão de imagens. Vocês estão enxergando? Eu dividi a tela. Ainda não, acho que você não tá. Eu tô aqui falando e mostrando assim. Tá olhando e falando e a gente aqui. Cadê aqui? Então, é um trabalho... É um experimento, na verdade. Eu nunca fiz trabalho assim de múltipla exposição e estou me aventurando um pouco nisso com a inspiração que essa cidade traz, né? Esse vilarejo traz. E todas são fotografadas pela câmera mesmo, não tem manipulação depois. São essas 3. Nesse meio tempo também eu fui parar num circo aqui no meio da Chapada Diamantina, bem no momento de uma transformação no circo, de uma manutenção, uma grande reforma que aconteceu. O circo estava praticamente para fechar, um circo escola, e chegamos bem no momento dessa manutenção e foram quase 2 meses eu documentando isso. Então, provavelmente, eu tenho muitas imagens fotográficas e também tenho vídeos, né, que a gente está pensando em
produzir um documentário, um curta com todas essas imagens, assim. Já estamos trabalhando no roteiro e tudo mais. E que mais? E com esse lance da pandemia também, eu tenho revisitado muito minhas fotos de viagem, né? Para quem não sabe, eu fui comissária durante 10 anos, comissária de bordo, então eu tenho muita foto de viagem, e eu comecei nessa pandemia a olhar para essas fotos e criar séries delas, né? Tipo, dos lugares que eu passei, cada cidade, cada lugar eu estou criando. Posso colocar um pouquinho também aqui para compartilhar com vocês. Eu dei o nome para essa série de Serambejo, que andejar é esse ato de caminhar meio que sem sentido, meio que perdido. Aqui. No caso dessas aqui especificamente, são de Arona, na região do Lago Maggiore, na Itália. Deixa eu voltar aqui. Aqui não está indo. Tá parado na mesma imagem. Tá? Uhum. Calma aí, vamos ver. Vou parar e vou compartilhar de novo. Share. Agora foi? Sim. E com todos esses lugares, eu tinha o costume de, geralmente eu tinha um dia de folga nesses lugares só, e eu saía caminhando pela cidade, fotografando o que eu encontrava, isso do ano de 2003 até 2012, mais ou menos 2013. Então, eu tenho bastante material para olhar. Esse aqui. Pergunta: tu pretende fazer uma localização dessas imagens ou criar uma ficção? Não sei, não sei. Eu já fiz essa cidade Arona, Londres, e agora eu fiz Cidade do México, mas tem muita coisa, eu não sei o que eu faço com esse material, mas eu sei que uma hora surge algo, assim. Eu percebo que eu não, tenho uma dificuldade de encontrar um objetivo logo para o material, assim, sabe? Eu percebo que eu vou construindo tanto as imagens como todo o corpo do projeto ao longo do tempo, assim. Talvez seja um grande desafio aí, olhar para todo esse material e fazer isso. Isso chama processo. Sim, eu entendo e respeito também. Às vezes eu quero atropelar, mas não adianta. Sei que todas as minhas fotografias, elas levam tempo para se formar, assim, não consigo ter projeto rápido, assim. E a Amanda, durante o NEFA, começou a propor umas questões com objetos, né? Sim, e eu continuo. Inserindo aquelas mesmas fotos. Isso, aham. Até algumas dessas fotos aí do NEF eu utilizei em algumas das coisas que eu criei, usando bastante objetos, eu gosto muito de enferrujados, então eu tento fazer a ligação das fotos com esses objetos. Posso mostrar um pouquinho? Pode, claro. Aí. Essa é uma das essa foto eu fiz ela no Nefa e utilizei ela nesse trabalho que se chama Insistência das Pequenas Coisas, que tô no começo também, mas eu quero fazer essa ligação das fotos com pequenas coisas, meio que poderia ser a história de alguém, um relógio de alguém, essa porta-joias de uma pessoa que ficou ali esquecido. Algumas imagens também. Eu tô trabalhando também com colagens.
Essa foto também eu fiz no Nefa. Essa até que foi para exposição lá no na Helena Preta. De arte. Oi? Na Helena Freta, Galeria de Arte. Isso, aham. Isso, é isso que eu tenho feito. E Karina, tu continuou esse trabalho com esse lugar? Tu continua a fotografar esse lugar que está sumindo? Então, eu não continuei, né? Até porque logo após de eu fazer esse processo, a prefeitura começou a fechar, né? As formas de entrada e colocou algumas barragens em concreto, porque realmente foi analisado e viu que estava botando muito risco, né? Por ser um local que fica bem do lado da BR, né? Debaixo de uma ponte. Então, a estrutura mexe constantemente e grande parte do que eu fotografei já nem existe mais, porque sempre está caindo, sabe? E botando bastante risco, assim, na população, porque grande parte dele cai no meio, vai cair no meio da avenida, né? Onde passa carros, assim. Então, eu não entrei mais lá, né? Não fui mais autorizada. Porém, eu venho trabalhando ainda nessa questão da fotografia de arquitetura de forma mais comercial e me aproveitando disso também usando, né? Buscando ali a aculturação das pessoas de dentro da casa das pessoas, né? E também me utilizando, né, desse processo de fotografia de Airbnb, eu tenho me concentrado em fotografar muitas praias, né, porque eu tenho ido para muitas praias, que é a maioria dos apartamentos e casas que eu tenho visitado são em praias mais distantes, tipo Açores, lá, Campeche, Canasvieiras. Eu tenho conhecido algumas praias que, pelo menos eu, não tinha muito conhecimento e eu estou tendo essa vontade de registrar. Só que hoje eu estou com um projeto também totalmente no papel, tenho algumas fotos só, que me foi dentro dessa pandemia, eu fui muito apresentada ao misticismo, né? Questão de uma coisa mais bruxaria, mais ritualística, sagrado feminino, ritual da ayahuasca, né? Eu acabei tendo alguns encontros assim, fotografando, né? Algum desses encontros, deixa eu ver se eu consigo. Tem aqui, né? Eu achei aqui alguma das fotos lá da arquitetura ali do Cine Teatro, né, Lucila? Eu tenho elas aqui, se tu quiser também. Uhum. Eu achei algumas aqui. E já dá para ver que na época já estava com uma estrutura bem abalada, né? Bem... Eu gostei bastante de mostrar assim como a natureza ela, como eu posso dizer, ela toma de volta, né? Praticamente o ser humano acaba com a natureza para evoluir, crescer constantemente, mas acaba que no final ali a natureza ela veio e estava tomando conta desse Quer que local, eu sabe? compartilhe aqui essas duas da série? Foi? Quer que eu compartilhe a tua série do Cine Teatro? Ah, sim, eu não estou compartilhando, né? Peraí. Não. Eu pensei que eu estava Tu tá que nem compartilhando. a Mel, falando, pensando que a gente tá vendo, e não tá vendo é nada. Eu peço perdão, gente. Vocês estão vendo agora? Agora sim. Olha lá. Eu lá bem linda visualizando. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar ali no início de novo. Ó, aqui. Deixa eu ver aqui. 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 Ó, aqui. Deixa eu ver aqu
Aí, como eu estava dizendo, né, eu gostei bastante assim de mostrar, né, que a natureza mesmo estava invadindo ali, a estrutura estava bem abalada, a madeira totalmente podre, então realmente está sendo um local de bastante risco, né? Infelizmente, até a prefeitura fechar, também era um local de muito encontro de drogados. Essa foto a gente colocou lá na galeria. Isso. Eu gosto bastante, assim, dessa retomada da natureza, né? Arquijás. E aí, aqui o outro projeto que eu estava mostrando, eu ainda não exportei ele, né? Que é essa questão do... A gente ainda está vendo o Arquijás. Ainda está vendo o Arquijás? Deixa eu ver aqui. Acho que você tem que descompartilhar e compartilhar o outro. Ó. Que ainda está na minha parte de produção. Não sei por que está tão forçado assim o pixel. Isso aqui foi um encontro, né? A gente chama de ritual, às vezes as pessoas podem achar que é algo satânico ou negativo, mas é um ritual de sagrado feminino, né? Que são uma reunião de mulheres onde vai falar da questão de numerologia, mapa astral, né, ervas e essências, né, voltadas para sagrado feminino, né, a bruxa Lilith, todas essas paradas, com a cura através das pedras, cristais, cânticos, por aí vai, né? Algum chá, coisas que me foram apresentadas assim, que eu tenho fotografado e participado bastante, assim. Esse é um processo que tu está iniciando, assim, de Isso aqui é uma construção coisa ainda. que ainda está bastante construção, né? Até porque a questão de a forma imagética que eu quero captar, isso ainda não está muito nítido, né? Então, eu tenho me concentrado nesses 3 projetos, assim, a visualização de várias praias, né? E olhares um pouco mais diferenciados, que por enquanto eu não tenho nenhum material ao certo para divulgar. A questão de entrar, né, na casa das pessoas e demonstrar esse detalhe da cultura de cada um, de como é o seu alto lar, né? Como tu constrói o teu lar e não só uma casa. E essa questão também da fotografia de rituais, né? Tanto do ritual da ayahuasca quanto os demais, né? De rituais de limpeza e purificação. Esses são os meus trabalhos e hoje eu já não sou mais coordenadora da empresa, como está apresentado no início da exposição, né? Que hoje eu estou unicamente ali só com a fotografia de arquitetura para uma revista também de Florianópolis. Né? Muito bom. Muito obrigada, Karina. Muito obrigada, Amanda. Muito obrigada, Mel. Acho que a gente teria muito para falar do trabalho de vocês 3. Quem sabe a gente consegue, em algum outro momento, reunir, fazer uma exposição presencial. A gente tinha lá no final do NEFA, a gente conversou que, quem sabe, a gente faria uma exposição das mulheres daquele NEFA 2018. Né? Quem sabe a gente ainda consegue levar adiante esse projeto. Muito obrigada. Foi muito bom poder rever um pouquinho do trabalho de vocês. São trabalhos que nós admiramos muito. E
eu passo para o Marcelo para fazer as colocações finais. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta aí, alguém que está assistindo. Claro, quer falar alguma coisa? Eu ia só parabenizar as três, agradecer, dizer que rendeu a conversa, né? A princípio, quando teve conteúdo, a gente viu bastante coisa. Vocês não pararam de trabalhar. Eu vi bastante. A Karina deu para ver uma transformação assim nela. A Amanda sempre com trabalhos bem diferenciados, me surpreende. Ela vai falando com naturalidade. Tem mais aquele lado dos objetos também. Tem mais esse aqui também. Deve ter mais um monte de coisa para fazer. A Mel tem acompanhado pelo Insta e tenho visto ela postar um montão de coisa. Imaginei que estava revendo arquivo, porque tudo é de viagens. Eu acompanhei ali do México. E agora com esse negócio de estar nas pedras aí na Bahia, a Carol estava aqui falando que queria ir lá para Dedé, eu já falei, pô, já acho que eu vou lá pro Renan e para Mel, não vou mais para Dedé, Bora, não. galera, sair desse Uma BC. parte, nós vamos fazer uma frio. residência artística em Meu Chiquituiaçu, que aquela adorei a cidade ideia. Nossa, acho que foi o lugar mais encantado que eu já estive. É demais. Ai, bora fazer o ritual. É isso aí, galera. Parabéns para vocês, meninas, as poderosas, super poderosas. E eu não gosto desse negócio de mulher no Nefa, não. Meu negócio é tudo junto e misturado, hein? Eu não gosto de segregar. Eu tô junto. Mas apoio as iniciativas. Tá? Um beijo para vocês todas aí. Valeu. Parabéns a todas. Muito obrigado por participar. Realmente são as super poderosas mesmo. Trabalho lindo. Eu fiquei curioso porque a Mel não mostrou do circo. Não, ainda não. Tá muito cru ainda. Aguarde. Eu vi algumas coisas que você colocou no Instagram. Fiquei bastante curioso mesmo. Então é isso. Muito obrigado pela participação de todos. Tá? Vou falar de novo aqui que a galeria ela só aconteceu com o apoio da Fundação Cultural, o apoio da Prefeitura de Balneário Camboriú e a Lei Aldir Blanc. Tá? Então, esse é o mais novo espaço que é de todos nós e a gente está disposto a apresentar o trabalho de todo mundo. Muito obrigado. Valeu, gente. Valeu. Muito obrigada. Obrigada. Muito bom.